Nessa conversa, Rodrigo de Sá, ex-presidente do Detran do Amazonas, explica as motivações que o levaram a deixar o cargo para seguir à frente como pré-candidato a vereador. Confira. Rodrigo, eu já queria começar te agradecendo essa tua passagem por São Paulo, passar aqui na Editora Perfil. Muito obrigada por esse tempinho na tua agenda. Eu que agradeço, Lina, a oportunidade de estar aqui com vocês, toda a equipe aqui, um abraço à equipe da Editora Perfil, falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história e do trabalho realizado ao longo desse período ali no Amazonas, no nosso estado querido que nós amamos tanto, e a cidade de Manaus também. Eu quero saber do passado desse trabalho, quero saber do presente, quero saber do futuro, porque assim, você estava à frente do Detran do Amazonas e o que te motivou a deixar esse cargo para seguir na carreira política, estar se aventurando aí como vereador? Quais são suas motivações? Lili, a gente está começando essa nova jornada, né, como pré-candidato a vereador da cidade de Manaus. Estive no Detran Amazonas na presidência efetivamente desde 2019. Tive um primeiro processo político em 2022, quando concorri ao cargo de deputado federal pelo Partido Liberal. Hoje estou como presidente estadual do Progressistas e mais uma vez em uma jornada política, agora pretendendo alçar aí o cargo de vereador da cidade de Manaus, mas deixando aí uma bagagem, uma experiência muito positiva, creio eu, na gestão à frente do Detran Amazonas. Iniciei lá no Detran em 2017, ainda como diretor técnico. Com a assunção do governador Wilson Lima ao cargo de governador, eu cheguei à presidência da instituição e a gente desenvolveu um trabalho que pôde realmente transformar a imagem do Detran, transformar aquela imagem ruim, aquele estigma de instituição repressora. Modernizamos, reestruturamos. Tem também o meu trabalho como delegado de polícia, sou delegado de polícia há 13 anos e enfrento essa nova missão com muita gratidão, com muita força de vontade, com muito entusiasmo para fazer mais ainda pela população da cidade de Manaus. Eu acredito que a gente desenvolveu um bom trabalho no Detran, como eu falei, com a modernização, com a reestruturação, com os projetos sociais que foram criados, e isso certamente me credenciou a ser um nome agora com a pretensão de ocupar um cargo na Câmara Municipal de Manaus. Quais são tuas bandeiras à frente desse cargo? Olha, Lili, a gente pode falar de várias coisas, até por conta da experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos. Como eu falei, sou delegado de polícia de carreira, então tenho a questão da segurança pública como uma política muito importante para a sociedade. Manaus precisa melhorar, né, no quesito segurança pública, mas também a gente desenvolveu projetos de tecnologia que melhoraram os serviços públicos ofertados. Então, também levar esse conhecimento, esse know-how, essa experiência de tecnologia para que a gente possa melhorar os serviços públicos municipais também, eu acho que é um assunto importante, pouca gente fala disso, mas os serviços públicos precisam ser otimizados e colocados de uma maneira mais fácil à população. Também a questão dos projetos sociais, a gente trabalhou muito a empregabilidade, a geração de emprego e renda dentro da área do trânsito com a criação dos projetos. A CNH é um instrumento de empregabilidade, de geração de emprego e renda. Então, com a CNH Social, a gente conseguiu ofertar a essas pessoas um pouquinho de dignidade e de esperança de dias melhores com a reinserção no mercado de trabalho. Então, essa experiência a gente também pode levar para o cargo de vereador, além de outras questões como saúde, cidadania, enfim, mas focar efetivamente nas questões dos projetos, na mobilidade urbana, que é um tema que atinge a todos diariamente, melhorar o fluxo de veículos nas ruas, melhorar o planejamento viário da cidade de Manaus, planejando grandes obras para a cidade do futuro, melhorar a questão do transporte público, de acessibilidade, de fluidez, de estrutura para a população, não só de parada, mas também da frota de ônibus que precisa melhorar. Então a gente leva aí essa pretensão de ser um vereador com as bandeiras da mobilidade, as bandeiras da segurança, com o fortalecimento da guarda municipal, com a bandeira do social, que é muito importante, ajudar aquelas pessoas que mais precisam, mas, sobretudo, dar um pouco de esperança a essas pessoas. Não basta você fazer a política da assistência social sem dar a esperança de que essas famílias, essas pessoas possam sozinhas sustentar ali os seus parentes, ter uma condição de ter um emprego ou uma renda familiar. E é muito interessante observar você falando que estamos diante de uma pessoa que foi presidente do Detran, um órgão repressor, e, no entanto, as tuas palavras, as tuas melhorias foram em relação à cidadania, a ações sociais, desburocratização, tecnologia e melhorias, inclusive físicas, é isso também, na estrutura
Rodrigo? Eli, é muito importante essa sua pergunta, porque na verdade quando nós assumimos o Detran eram inúmeros desafios. O primeiro deles com relação à estrutura. A estrutura era muito ruim, um prédio insalubre, inóspito, até mesmo para os colaboradores que ali trabalhavam. Então nosso primeiro desafio era dar condições dignas, não só para a população especialmente, mas também para quem estava ali trabalhando, porque uma coisa repercute na outra. Quando você oferta condições agradáveis e dignas para o colaborador, para o trabalhador, você consegue melhorar o teu atendimento automaticamente. Então, nós mudamos de prédio, promovemos uma modernização no atendimento, com agendamento eletrônico, com guichês modernos. Enfim, as pessoas iam até o Detran sabendo a hora que elas seriam atendidas, o tempo de duração do atendimento, com quem elas seriam atendidas e qual serviço elas iriam executar. Isso melhorou muito, inclusive o Detran Amazonas foi referência para outros Detrans do país no período de pandemia, porque muitos Detrans não tinham ainda o agendamento eletrônico e nós já tínhamos o agendamento desde 2017. Não só isso, melhoramos a carta de serviços, modernizamos o nosso portal na internet. O portal de serviços do Detran Amazonas é um dos mais modernos do país, e isso ocorreu na nossa gestão. E com isso a gente promove autoatendimento, que foi o grande desafio na pandemia, em que as pessoas não poderiam se deslocar fisicamente, nem promover aglomerações. E foi um case de sucesso para o país nesse sentido. E aí, a reboque da modernização, veio também a questão da reestruturação administrativa, né? Então, iniciamos com a mudança da estrutura física, dando dignidade para os colaboradores, entusiasmo para trabalhar, atendimento de qualidade à população. Depois organizamos administrativamente o Detran, com melhoria dos processos, de rotinas administrativas e com a criação do primeiro plano de cargos e carreiras e remuneração da história da instituição. 51 anos de história, ainda não havia um corpo efetivo, um plano de carreira para os funcionários do Detran. Então nós criamos esse plano e fizemos o primeiro concurso público da história também, com o apoio do nosso governador Wilson Lima, que sempre foi um grande entusiasta dessa modernização e da profissionalização das instituições. A gente conseguiu fazer o concurso, aprovar o plano de cargos e já nomeamos vários servidores ao longo desse período. Então, eu saí do Detran com a sensação de dever cumprido nesse aspecto também, porque não só modernizamos, como reestruturamos a parte administrativa, com a realização do primeiro concurso da história e com o chamamento já desses candidatos aprovados. Então, dando efetividade e mostrando que a gente veio para fazer a diferença. Além disso, como eu sempre falo, a cereja do bolo e o que a gente teve, de fato, um destaque muito grande nos últimos anos foi a criação dos projetos sociais, que evidentemente tem ajudado milhares de pessoas, já foram mais de 80 mil pessoas contempladas no Detran Amazonas. Então, modernização, correção e desburocratização administrativa da instituição e a criação dos projetos sociais de onde menos se esperava. O Detran Amazonas tirou aquela visão, como você bem disse, repressora, burocrata, para trazer modernidade, autoatendimento e cidadania para aquelas pessoas que tanto precisam. E aí, Rodrigo, tem uma outra questão que eu acho bem importante, que quando eu observo, por exemplo, nas escolas, eu sempre pensei, nossa, criança tinha que aprender inteligência emocional, criança tinha que aprender algo de educação financeira, criança tinha que aprender algo de educação no trânsito. Por aí vocês também conseguiram um grande avanço, né? Sim, sim, Lilian. Na verdade, eu te lembro da época que eu estudava, a gente fazia educação moral e cívica, sim, tinha várias matérias importantes que formavam um cidadão. Sem entregar a idade, eu também relembro vagamente dessa aula. E isso é cidadania. A gente precisa formar pessoas para o futuro, mas cidadãos, né, para o futuro. E dirigir um veículo é uma questão de cidadania, Lilian, porque é um ambiente coletivo, é um ambiente que você precisa pensar no próximo também, não só em si mesmo. Eu costumo dizer que é um ambiente de solidariedade, de altruísmo. E você não consegue construir só ensinando a pessoa numa autoescola a dirigir. É uma atividade muito mecânica, você prepara um condutor, mas não prepara um cidadão. E o que a gente de fato precisa e vê nas ruas é preparar o cidadão para ser um bom condutor no trânsito. A gente vê falta de educação, estresse, nervosismo, ansiedade, vê morte, brigas no trânsito, isso repercute diariamente no país inteiro. Então, o entendimento que nós temos é de que a gente precisa preparar o condutor cidadão para o futuro. E não adianta mudar a cabeça daqueles que já estão aí. A gente consegue melhorar um pouquinho, atenuar as coisas ruins, mas o que a gente precisa de fato é formar as gerações do futuro. E por isso nós criamos o projeto CNH na Escola, que é um projeto muito bonito. O Amazonas foi pioneiro na construção desse projeto. Existia uma regulamentação do CONTRAN desde 2007,
que ainda não tinha sido efetivada por nenhum outro Detran, e o Amazonas foi o primeiro a colocar em prática esse projeto, levando legislação de trânsito e educação de trânsito para as escolas da rede pública. E um dado interessante, que numa autoescola você vai fazer o curso de formação normal, você tem 45 horas aula. No projeto CNH na escola, você tem 90 horas aula dedicadas ao ensino de trânsito a esses jovens. Então você tem um dobro de horas do que é convencionalmente utilizado numa autoescola, o que permite com que você ensine muito mais, dê muito mais informações, é um conteúdo muito mais denso e de um preparo muito melhor para esse cidadão condutor do futuro. Esse cidadão que vai passar mais tempo na escola, que vai absorver mais conhecimentos e não vai para a criminalidade, que é uma área que o Rodrigo também está bastante acostumado pela vivência como delegado de polícia. O que isso vai te acrescentar numa profissão, numa trajetória como vereador? Olha, Lili, muito interessante que você falou do jovem, porque esse projeto, além de levar a educação de trânsito para as escolas, que é gratuito, inclusive tem uma economia para essa família, a ideia é que a gente estenda esse projeto para que esse jovem tenha a CNH totalmente gratuita também. E como eu disse, a CNH hoje é um instrumento de empregabilidade, geração de emprego e renda, então você também tira o jovem de um eventual problema social, de criminalidade ou algo do tipo, para que ele possa já ter uma possibilidade de emprego e renda familiar. Então é muito legal o jovem sair da escola no estado do Amazonas já com uma CNH e tendo uma perspectiva de futuro, de um emprego, com profissões que têm crescido de forma muito significativa, né? Motorista de aplicativo, entregador, enfim. Ele já sai com a esperança de um emprego. E a carreira de delegado me ensinou a ter isso também, essa sensibilidade. Muita gente pensa que delegado é só um agente repressor, mas não. As delegacias hoje são a primeira porta de entrada de famílias, de pessoas que sofrem uma agressão, que estão passando por um momento difícil, e a gente atua não só na área criminal, mas também na área social. É importante ter um acolhimento diário a essas pessoas. Então, durante a minha trajetória na polícia, eu procurei sempre ter essa postura de acolhimento social, né? Dar o auxílio técnico ali como delegado, como autoridade policial, promovendo justiça, porque o delegado é a primeira autoridade que de fato promove justiça nesse processo todo, nesse sistema criminal, mas também é a primeira autoridade a lidar com a população ali na ponta. Então você precisa desse acolhimento, dessa questão da cidadania, desse olhar diferenciado, e eu sempre procurei trabalhar com essa vertente, e eu acredito que isso tenha me colocado com um olhar diferenciado, e ao assumir o Detran, criei os projetos sociais exatamente por isso. Então, a sensibilidade, mas também a firmeza de uma autoridade policial, eu acho que contribui muito para que eu possa desempenhar um trabalho muito sério, se Deus quiser, na Câmara Municipal da cidade de Manaus. O que a tua história diz sobre a tua vontade de entrar para a política de uma forma mais efetiva, mais atuante, e ali como vereador, né, que é o primeiro acesso do cidadão? Quais são as principais demandas? O que te deixa mais triste que você falou, não, é isso, a primeira coisa que eu vou resolver? Olha, Lilian, o cargo de vereador, o vereador tem uma importância fundamental para a sociedade. Como você falou, é o primeiro ali o contato da população. O vereador é responsável por fiscalizar a atuação do prefeito do município. Ele é responsável por propor projetos de leis que efetivamente transformem a vida das pessoas, que sejam projetos eficazes. Nós temos aí muitos projetos que são válidos do ponto de vista legal. Você tem uma lei publicada, você tem um projeto que está ali valendo, mas ele não é eficaz de fato porque ele não traz nenhum efeito concreto na vida das pessoas. E o que a gente testemunha diariamente é que as pessoas precisam do básico, né? Não adianta você pensar em grandes obras, pensar em grandes projetos mirabolantes, sem ofertar o básico à população. Está faltando saúde básica, está faltando saneamento, está faltando drenagem nas ruas, está faltando limpeza, desassoreamento dos igarapés e dos rios, lá na cidade de Manaus, está faltando uma educação de qualidade, faltando remédio nas unidades básicas, faltando o aparelhamento da guarda municipal, um transporte público de qualidade, então falta o básico. Todas essas coisas que eu acabei de citar são necessidades básicas de qualquer ser humano. E eu vim de uma família simples, eu entendo o que essas pessoas passam. A minha trajetória começou com a minha mãe nascendo lá em Humaitá, no interior do estado do Amazonas, na calha do Rio Madeira, um município distante da capital. Minha mãe nasceu numa comunidade chamada Santana e com muita garra trabalhou, me deu a possibilidade de estudar, que esse é o maior legado que ela me deu e é o maior, digamos, a grande virada de chave da minha vida. Eu encontrei nos estudos a possibilidade de transformar a minha vida, então sei o que as pessoas passam, porque também vivi isso e tive uma vida simples. E graças aos estudos eu transformei a minha vida.
E, como eu falei, ensino de qualidade também falta na cidade de Manaus. O básico tem faltado. Então, hoje eu me sinto preparado por conta dessa trajetória de vida de superação, de uma família simples, de uma família que enfrentou grandes desafios. Hoje poder, na condição de delegado de polícia, de ex-diretor do Detran, de presidente estadual de um partido, mostrar às pessoas de que é possível essa mudança. Mostrar às pessoas de que elas podem ter esperança de dias melhores, porque eu me considero um exemplo dessa trajetória de superação. E eu quero poder agora contribuir com a população de Manaus, com essa experiência durante a minha vida, para que possa ter um pouquinho mais de dignidade e dar minha parcela de contribuição para que essas pessoas tenham, de fato, uma vida melhor. Bom, Rodrigo, a gente já falou de passado, já falou de presente, agora vamos falar de futuro. Qual é o teu sonho? Olha, Lilian, eu acho que a gente já fez muito, graças a Deus, quando esteve à frente do Detran Amazonas, pertencendo à equipe do governador Wilson Lima. Conseguimos, como eu falei, modernizar o Detran, criar projetos sociais que beneficiaram mais de 80 mil pessoas, transformaram de fato a vida dessas pessoas, mas eu acredito que a gente pode fazer muito mais. E acredito que a política é esse instrumento de transformação e um meio muito importante, talvez o maior deles, para que a gente possa promover a melhoria na vida das pessoas. E como pré-candidato a vereador e almejando ocupar esse cargo, eu tenho condições de fazer muito mais pelas pessoas. Eu acredito que a gente já mostrou que é possível fazer à frente de uma instituição que até então tinha aquela imagem repressora, uma imagem um tanto quanto ruim com a sociedade. Então, um grande sonho é continuar fazendo bem para as pessoas, ampliar esse leque, porque à frente do Detran você tem uma certa limitação na construção de projetos, mas obviamente que na política a gente consegue atender um campo muito maior de pessoas, vários segmentos, e o vereador tem um papel fundamental na política local. É ele quem está ali na ponta, nas ruas, dos bairros, nas comunidades, tendo contato direto com a população, especificamente da cidade de Manaus, especialmente aquela população que mais precisa, das zonas periféricas, enfim. Eu quero ser um vereador que de fato vai dar continuidade a tudo aquilo que eu já fiz como diretor do Detran, mas que vai ter condições de fazer muito mais pelas pessoas da minha cidade. E agora, Rodrigo, para a gente terminar, quem vai a Manaus, quem não conhece Manaus, o que não pode deixar de conferir? Primeiro tem que conhecer o nosso povo, né, Lilian? O povo manauara, o povo amazonense de modo geral, um povo acolhedor, carinhoso, receptivo. Quem vai a Manaus sempre fala isso, né? Tenho amigos, pessoas que vão a Manaus que sempre trazem esse relato que é excepcional. Nosso povo é de fato acolhedor, carinhoso e recebe muito bem as pessoas. E não pode esquecer também de comer o jaraqui, né? Jaraqui frito, que tem aquele ditado, quem come o jaraqui não sai daqui. A gente costuma dizer isso lá. O que é um jaraqui? Jaraqui é um peixe da nossa região, muito característico, delicioso. Então, quem come jaraqui não sai daqui. Esse ditado é um dito popular do estado do Amazonas e é um peixe maravilhoso, te recomendo a comer. Aí nós temos tambaqui, matrinchã, pacu, todos peixes deliciosos, fazem parte ali da nossa região. Aí você também tem que visitar o nosso Teatro Amazonas, teatro que foi construído no período áureo da borracha, belíssimo. É um teatro que é referência não só nacional, mas mundial. Não sei se você já conhece, é maravilhoso. Temos o Encontro das Águas, enfim. Manaus é uma terra de belezas naturais, o estado do Amazonas como um todo. Presidente Figueiredo, que é um município da região metropolitana, conhecido pelas belíssimas cachoeiras. Então, nosso Amazonas é rico em belezas naturais e a nossa cidade de Manaus também é belíssima. E eu te recomendo a conhecer se já não conhece. E comer o nosso jaraqui também. Olha, tá todo mundo convidado, viu? Muito obrigada, Rodrigo, por esse bate-papo, por falar das belezas de Manaus. Muito obrigada, boa sorte, sucesso na tua trajetória que já é tão exitosa. Eu que agradeço, Lilian, agradeço a você e a toda a equipe aqui da Editora Perfil pelo acolhimento, pela recepção e pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho e do nosso Amazonas, da nossa cidade de Manaus. Obrigado. Muito obrigada, obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.